Glória a Deus, a paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos, que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida, que a mão de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, sua casa, sobre o povo de Deus, sobre as nossas famílias, sobre as famílias brasileiras, estrangeiras, sobre o órfão, a viúvo, necessitado, desamparado. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra neste momento que se encontra no segundo livro de Crônicas. Amém? Segundo livro de Crônicas, capítulo 15. Amém, meus irmãos? Vamos aqui dar uma meditada na palavra. Amém? Diz aqui, Segundo Crônicas, capítulo 15. Vamos ler. Diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Glória a Deus. Queridos irmãos, a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto. Deixa o ímpio seu caminho e o perverso os seus pensamentos maus. Converta-se ao Senhor, porque aí alcançará misericórdia. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Então, o rei Asa recebeu uma profecia do profeta de Deus. Não foi qualquer profeta, foi o profeta de Deus. Não foi o profeta do homem. Não foi o profeta da religião. Não foi o profeta de uma seita. Não foi o profeta enganador. Não. Foi o profeta verdadeiro, que foi e falou exatamente o que Deus mandou. E a Bíblia diz: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Sabemos que quando o Espírito Santo conduz a nossa vida, quando o Espírito Santo conduz os nossos passos,
quando o Espírito Santo nos guia, aí sim, você vai no lugar certo que Deus quer. Aí sim, você vai falar o que Deus quer que você fale. Aí você vai fazer o que Deus quer que você faça. Porque está aqui na palavra. Então veio o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é o próprio Deus. É o Espírito da glória de Deus. Como diz Pedro, se pelo nome de Cristo sois perseguidos, injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então aqui diz, então veio o Espírito de Deus. Porque toda vez que o Espírito de Deus vinha sobre alguém aqui na terra, meu irmão, era poder, era proezas, era autoridade. Acontecia. Então aqui o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o profeta de Deus. Ele estava ali na presença de Deus. E o Espírito de Deus veio sobre ele. Então quando o Espírito de Deus vem sobre mim, vem sobre você, seja um cantor, um orador, um pregador, seja um novo convertido, um porteiro, um diácono, um presbítero, um evangelista, seja um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, meu irmão, é diferente. Você não tem dúvida, você não tem medo, você não tem vergonha, você não tem receio. Você vai e realmente executa aquilo que o Espírito de Deus está falando com você. Para você falar, para você profetizar. Então, é importante que o Espírito de Deus esteja sobre você e sobre mim. Como disse o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. Como disse o próprio Jesus quando esteve aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Então é muito importante que o Espírito de Deus esteja sobre mim e sobre você para realmente falar aquilo que Deus quer que você fale. Como o Espírito de Deus estava sobre Isaías, quando o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal no pé. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Isaías. E ele foi lá, entrou no palácio, entrou na casa do rei e falou a mensagem que Deus queria. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pronto, entregou a mensagem, é de Deus. Saiu, não ficou ali jogando conversa fora, falando o que não deve, saiu e foi embora. Mas depois o Espírito de Deus veio sobre ele outra vez. Ele foi lá e entregou a segunda mensagem, que Deus tinha ouvido a oração do rei Ezequias, visto as suas lágrimas, a sua humilhação, e Deus deu a vitória. Então aqui o Espírito de Deus, ele veio sobre Azarias. Então a primeira coisa é o Espírito Santo na sua vida e na minha vida, como disse o próprio Davi, Salmo 51. Senhor, não retires de mim, não afasta de mim o teu Espírito Santo. Davi preferia perder tudo nessa vida, mas não queria perder a presença do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz, segundo as Escrituras, Jesus falou que o Espírito Santo viria e ele nos ensinaria, nos guiaria, nos lembraria e estaria sobre nós. Olha que benção. Oh, glória. Então é importante ter o Espírito Santo. Como diz Paulo aos Romanos, aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a primeira coisa, irmão, é o Espírito Santo na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. Em nome de Jesus.
Oh, que bênção, hein? E diz a Bíblia aqui que o profeta saiu ao encontro do rei Asa, movido pelo Espírito Santo. Né? Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Como a Bíblia diz que Jesus, está lá em Mateus 4, e Jesus foi guiado, levado, conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Então aqui o profeta saiu ao encontro do rei Asa, movido, inspirado, conduzido pelo Espírito de Deus. Porque não erra o caminho, não erra a trajetória. Quando você é guiado, movido pelo Espírito Santo, você não erra o alvo. Você não erra a mensagem, você não erra as palavras. Tá aqui, ó. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa. E ele ouviu, porque o profeta estava cheio do Espírito Santo de Deus. E quem é que pode ir contra o Espírito de Deus? Quem é que pode falar contra o Espírito Santo? Até porque a Bíblia diz, se você falar contra Deus ou contra Jesus, tem perdão. Mas se você falar, se você se levantar contra o Espírito de Deus, não tem perdão, irmão. É uma blasfêmia. Então o rei Asa, logo ele parou para ouvir a mensagem. Ouve, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Olha aqui, ó. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará, irmão. É a palavra de Deus. Se você busca a Deus, você vai achar. Mas se você não busca, você não vai achar. Está aqui, ó, você será deixado. Você será rejeitado. Será abandonado. Está aqui, ó. Mensagem de Deus. Não é mensagem de um livro, de um jornal, da internet, da mídia. Não, é mensagem da Bíblia, da palavra de Deus. Está aqui, ó. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. O próprio Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não nos abandona em momento, em hora, em minuto nenhum. Ele prometeu estar conosco hoje, amanhã, no dia seguinte, semana que vem, mês que vem, ano que vem, todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. É nós que o abandonamos, que o rejeitamos, que saímos da sua presença, do seu caminho. Então o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. E se o buscardes, o achareis. Aí vai. Porém, se o deixardes, vos deixará também. Porque Israel estava sem o verdadeiro Deus. Deixaram de adorar o verdadeiro Deus, de buscar a verdadeira palavra, para adorar outros deuses falsos, outras palavras falsas. Estava no caminho do engano. Estava sem Deus, está aqui, ó. A palavra. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. É a palavra que diz. Eles se distanciaram de Deus, se afastaram de Deus, olharam para o mundo, as coisas do mundo, outros deuses falsos, enganadores. Mas a Bíblia diz que quando eles se arrependiam diante da angústia, da tristeza, do sofrimento, e buscavam a Deus, eles achavam a presença de Deus. Deus socorria, Deus livrava, Deus enviava providência. Então, meu irmão, medite nessa palavra, na Bíblia Sagrada, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Deixe o Espírito de Deus conduzir a sua vida, os seus planos, seus objetivos, seus projetos. Que o Espírito de Deus esteja sobre você, sobre mim, sobre a nossa família, sobre o povo de Deus. Busque a Deus e você vai achar. Não podemos abandonar o Senhor, como diz a palavra. Jesus estava ensinando. E o discurso de Jesus era duro. A palavra de Jesus era duro. E a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Foram saindo de fininho. Voltaram para trás. Porque era duro aquela palavra. Era duro aquele discurso, como essa mensagem do profeta para o rei Asa era dura. Ó. Se vocês buscar a Deus, vai achar.
Mas se vocês continuar deixando a Deus por outros deuses, serão rejeitados e abandonados. Era dura a palavra. Assim como Jesus estava ensinando. E muitos dos seus discípulos o abandonaram. Está lá. E Jesus olhou para os 12 e disse: e vocês que querem me deixar? Querem me deixar também? Vocês vão ser deixados. E Pedro se levantou e disse: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna, de salvação, de perdão, de milagre, de cura, de providência para a nossa vida, para a nossa família, para o povo de Deus. Então, meu irmão, medita nessa palavra, fique na bênção, fique na presença do Senhor, que o Espírito de Deus esteja sobre nós, nos guiando e nos conduzindo na vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? A paz de Cristo e até a próxima, se Deus assim permitir. E não se esqueçam, hein? A vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Oh glória! Fique na paz, fique na bênção. Compartilhe aí esse vídeo, essa mensagem para os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. Em nome de Jesus, porque uma palavra dessa, irmão, ela fala ao nosso coração. Como diz a Bíblia, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ouve a palavra, porque quando você ouve a palavra, é o que Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e guarda, pratica, será comparado a um homem prudente, sábio, inteligente, que edificou a sua casa espiritual, a sua vida na rocha que é Cristo, e vai ficar firme até o fim. Vem a tempestade, sopra os ventos, vem as enxurradas, fica firme, não cai, está com Jesus. Amém, meus irmãos? A vida é assim, Jesus em primeiro lugar. Oh glória!